Boa tarde, galerinha, como vocês estão? Vocês estão com saudades dos nossos encontros? Pois eu estou. E por isso que hoje a gente está fazendo essa live, para ver como é que vocês estão e também para falar sobre o nosso momento espiritual. Vamos começar então? Hoje eu trouxe essa caixa aqui. Essa caixa, ela é uma caixa mágica, tá bom? Então, você sabe me dizer o que tem dentro dessa caixa? Hein? Vocês podem adivinhar o que tem dentro dessa caixa? É um assunto que a gente vai estar tratando, que estamos passando, é o momento que nós estamos passando e nós estamos celebrando na igreja. Quem adivinhou que é sobre a Páscoa? Então, a gente vai falar tudo sobre a Páscoa, desde quando ela começou até amanhã, que é o último dia dela. Ok? Espero que vocês gostem, tá bom? Deixe as perguntas, quem sabe a gente responde, tá bom? Então, vamos lá. O tempo de Páscoa é o tempo que corresponde às seguintes fases. É o tempo da quarta-feira de cinzas, que ela que começa na quaresma, que ela começa na quarta-feira de cinzas e termina na quinta-feira santa. Aqui nós temos o domingo de Ramos, que é o final da quaresma. Tá bom? Então, ela começa na quarta-feira de cinza, a quaresma, e termina no domingo de Ramos. Próximo. Aí tem o trigo, ou mistério pascual, que ela inicia na quinta-feira, a quinta-feira santa, tá? Vai até se encerra no domingo de Páscoa, tá bom? E o tempo pascual, que se refere aos 50 dias entre o domingo de Páscoa até Pentecostes. Então, assim, a fase da quaresma, o tempo da Páscoa, ela tem 3 períodos, que é a quaresma, o mistério pascual e o tempo pascual, que termina em Pentecostes. Nós vamos falar um pouquinho de cada coisa, tá bom? Vamos começar, então, pela quaresma. A quaresma, como você já falou, que ela se dá na quarta-feira de cinzas. Mas você sabe me dizer o que é a quarta-feira de cinzas? Alguém pode imaginar o que é? Pois bem, a quinta-feira de cinzas é quando, no domingo de Ramos do ano passado, as pessoas guardam aqueles ramos e na quarta-feira de cinzas do outro ano, elas pegam e queimam esses ramos. E com essas cinzas desses ramos, as pessoas fazem o sinal da cruz na testa. O que quer dizer isso? O sinal da cruz com a cinza quer dizer assim, que era para nós lembrarmos que com o pecado nós estamos sujos e nós precisamos ser limpos. Nós também podemos lembrar sobre o nosso batismo. A primeira vez que nós fizemos o sinal da cruz, que foi feito quando a gente era bem bebezinho, quando o papai e a mamãe trouxeram nós para nós sermos batizados. Com essa água do batismo, nós estamos limpos e a sujeira do pecado foi lavada, foi embora. Mas o que realmente é a quaresma? O que significa a palavra quaresma? A palavra quaresma quer dizer... Posso passar mais uma. A quaresma quer dizer assim, que é o tempo de 40 dias, ou seja, 6 semanas. Pode passar mais 2.
6 semanas. O tempo dela é 6 semanas. Uma curiosidade interessante é que, tradicionalmente, este período se refere a 40 dias, que ela inicia na quarta-feira de cinzas e se encerra no domingo de Ramos. Ou seja, o domingo de Ramos é um domingo antes da Páscoa. Só que não se conta os domingos, pois o domingo é um dia festivo, é um dia de festa, de descanso, de ao culto, é um momento de oração. Mas, atualmente, em alguns cristãos, eles entendem que esse dia seriam 44 dias, pois eles contam o domingo e vai até a quinta-feira santa, tá bom? E outra curiosidade também, o período pascual, ela se foi instituída por um papa, o Papa Gregório o Grande, há muito tempo atrás, lá em 600 a.C., nós nem éramos vivos ainda. E ele fixou essa data como um período para preparação para a Páscoa. Mas, assim, será por que esse dia, 40 dias? Será por quê? Assim, não existe uma resposta para isso, uma resposta correta. Mas, pela lógica, pelo que está na Bíblia, o número 40, ele se refere aos 40 dias que Jesus ficou no deserto, tentado pelo diabo, e ali ele ficou 40 dias sem alimentos, também pela saída dos israelitas do Egito, quando eles enfrentaram também o deserto, e se livrando... Agora a prof esqueceu. Eles saíram do Egito e Deus cuidou deles até a Terra Prometida. E também a do dilúvio, que é quando Noé e a família entraram naquele barco enorme, né, e ficaram 40 dias e 40 noites. Então, provavelmente deve ser por isso que a quaresma tem esses 40 dias. Mas será o que nós fazemos neste dia da quaresma? Acho que dá para você passar. O que a gente faz no período da quaresma? O que fazer? A quaresma, durante esse período, os cristãos, eles meditam, eles fazem jejum, eles fazem penitência, oração, sobre o grande mistério da Páscoa, o que envolveu todo esse período. Então, é um momento de reflexão para as pessoas. É o momento de nós lembrarmos o que Jesus fez por nós. Que ele morreu e ressuscitou em favor aos nossos... para eliminar os nossos pecados. Pode passar. Vocês sabiam que os cultos, durante esse período, eles geralmente são cultos tristes, sérios. As cores do altar, geralmente, ou elas são roxa, ou ela é preta, tá? Até o pastor, aquela... Como é que eu uso? Aquele véuzinho que o pastor usa, sabe? Tem geralmente são dessas cores. E essas cores, elas expressam a ausência de luz. O momento de penitência, que nos leva a refletir sobre o sacrifício que Jesus fez por nós. E essas cores, elas nos lembram a vívida do desprezo, do desdém das pessoas com relação a Jesus. E também, nesse período, não tem flores no altar. Nenhum ornamento no altar, porque como a gente está se preparando para a Páscoa, é um momento de reflexão, né? As flores, elas nos trazem alegria. Então, como é um momento mais, não vamos dizer sombrio, assim, um momento mais sério, né? Então, a gente recolhe as flores para outros momentos especiais. E
você, amiguinho, o que você poderia fazer durante a quaresma? O que para lembrar e pensar o que Jesus fez por nós? A gente pode abrir mão do que a gente mais gosta. Um exemplo, evitar de comer muitos doces, né? Deixar um pouquinho o celular, o videogame, brincar mais com o papai e com a mamãe. É um sacrifício, quem sabe, a gente está fazendo, mas é para um bem maior, porque Jesus abriu mão da sua vida para dar para nós, né? E é interessante também que no momento da quaresma, não existe a palavrinha que menos é dita é a aleluia. Por quê? Porque essa palavrinha é deixada de ser cantada, de falada, ou nos cultos, ou nos cantos, nos versículos, porque a palavra aleluia, ela significa louve o Senhor. Ela vem do hebreu e ela é uma palavra alegre. E como estamos focados no sofrimento e na morte de Jesus, deixamos de usar até a Páscoa, onde celebramos a gloriosa ressurreição de Jesus. Então, por isso que a gente, nesse período da quaresma, dos 40 dias, nós evitamos em usá-la. Pode passar. Pode passar. Agora nós vamos falar sobre a Semana Santa. Depois da quaresma, vem a Semana Santa. A Semana Santa, ela começa desde da quinta-feira e termina no domingo de Páscoa, tá bom? E por que ela é uma Semana Santa? O que significa isso? Significa que é de Deus, ou seja, santa que vem de Deus, tá bom? Por isso que nós chamamos a Bíblia de santa. A Bíblia não é um livro qualquer, tá bom? Ali ela tem o manual do ser humano. Ali a gente tem tudo que nós precisamos. E é uma palavra viva de Deus, tá? Que foi dada para nós, para a nossa salvação. E é por isso que a Semana Santa não é uma semana qualquer, é a semana de Deus. Quando Jesus, de fato, morreu na cruz e pagou por nossos pecados e conquistou para nós a salvação. Pode passar. Então, nessa Semana Santa, ela inclui o Domingo de Ramos, a quinta-feira, pode ficar assim, ó, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira, o Sábado de Aleluia, ou o Sábado Santo, e o tão esperado Domingo de Páscoa, onde a gente vai caçar os ovinhos de Páscoa, né? O Domingo de Ramos, que nós passamos no domingo passado, é um dia festivo, em que os cristãos relembram a entrada triunfal de Jesus. Aqui a gente pode ver essa imagem, e a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. E acontece que sempre no domingo antes da Páscoa, e era uma ocasião especial para os judeus, pois eles lembravam de como Deus os protegeu da morte e os libertou da escravidão do Egito. E isso já aconteceu há muitos anos atrás, nem Jesus era vivo naquela época, na época de Moisés. E diferente do que o povo esperava, Jesus entrou na cidade não com um carro do ano, nem ordenado a ouro, nem de carruagem, nem a cavalo, e sim com um simples jumentinho. Conforme ele ia passando, as pessoas estendiam suas vestes, ramos de palmeira, um galho, qualquer coisa para simbolizar a sua passagem, né, e aclamando Jesus como rei.
adorando com alegria e louvando a Deus. A multidão aclamava a Deus dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito ao que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E vocês sabem o que significa Hosana? Essa palavra significa que salva-nos agora. É um termo de louvor, é um pedido de salvação. Mas só que com todo esse alvoroço que os judeus faziam durante essa passagem de Jesus em Jerusalém, eles acreditavam, por ele ser o Messias, eles acreditavam que Jesus iria salvar eles da opressão dos romanos. Que os romanos cobravam muito imposto, então eles achavam que Jesus, por eles chamarem ele de rei, eles acharam que ele iria salvar eles da opressão que eles sofriam. Só que não foi bem assim. Eles ignoravam o que Jesus lhe trazia, que era o arrependimento, que era a regeneração, que era a salvação da sua alma. E com todo esse clamor, alertava os poderosos daquela época, os sacerdotes, os escribas e muitos outros maldosos, pois eles não queriam ter um outro rei, ou ser excluído por um desconhecido. Então, então o que aconteceu? Eles ficaram em alerta, esses sacerdotes, essas pessoas. Só que, sim, Jesus, durante a sua chegada e a sua caminhada, sua entrada em Jerusalém, ele já sabia que aquela caminhada seria o início do seu martírio, tá? Para a cruz. Mas ele ficou firme em seu compromisso com Deus, pois Jesus veio para atender as necessidades fundamentais do ser humano, e na qual está acima do entendimento dos seres humanos. Acho que pode passar. Mas, e vocês sabiam que durante... deixa eu ver aqui, pode passar mais? Vocês sabiam que não se celebrava a Páscoa em si? Do jeito que nós celebramos hoje, a Páscoa, até o século II, depois que Cristo nasceu, ela não era comemorada. Era somente feito, comemorado não do jeito que nós fazemos. E sim, eles faziam uma vigília, que é o que era nada mais é uma vigília. As pessoas passavam, no final do entardecer de sábado de aleluia, eles ficavam acomodados na igreja, acordados durante a noite fazendo oração, esperando o momento. Então a Páscoa era somente aquele período, que durante só um único dia. A gente não era comemorado como hoje. Depois de um tempo, depois do século IV, é que surgiu a Semana Santa, onde hoje nós conhecemos, e tem todos esses acontecimentos que nós temos hoje. Pode passar. Que são esses acontecimentos. Tá? Que é a última ceia, onde Jesus instituiu a Santa Ceia, que é o corpo e sangue, a hóstia, ou o pão e o vinho, que o papai e a mamãe vão sempre lá no altar receber do pastor, tá bom? Então, Jesus instituiu nesse dia a instituição da Santa Ceia. Aí, logo depois da instituição da Santa Ceia, foi Jesus humildemente
lavou os pés de todos os discípulos. Tá bom? Pode passar. Logo, não, acho que não. Daí depois, espera um pouquinho. Depois de lavar os pés, ele foi até o Monte das Oliveiras para orar, e logo em seguida Judas deu o beijo da traição, né? Daí veio todos os soldados, prenderam Jesus, Jesus ficou preso. Jesus disse a Pedro que ele iria negar, antes do cantar do galo, ele iria negar Jesus por 3 vezes, e assim Pedro fez. E os demais discípulos, tá bom? Eles fugiram, desapareceram, deixaram Jesus sozinho. E outra coisa é que Judas, ele ganhou 30 moedas de ouro, se não me engano. E logo depois ele se arrependeu e ele se enforcou, tá bom? Então, esses são os acontecimentos da quinta-feira, tá bom? Agora, na sexta-feira, é o dia da morte de Jesus, tá bom? Na quinta-feira, o que aconteceu? Jesus foi julgado, né? A condenação de Jesus, ele foi julgado por Pôncio Pilatos, mas o Pôncio Pilatos, ele não viu crime algum que Jesus cometeu. Então, ele, como era uma época perto da Páscoa, ele, como tradição, né, eles tinham que libertar um condenado. Então, ele colocou entre Jesus e Barrabás. Mas só que o povo gritava dizendo: crucifique Jesus e solte Barrabás. E durante a sua peregrinação, Jesus carregou a sua cruz. Muitas vezes ele caiu pelo peso dela, mas mesmo assim ele foi firme no seu propósito. Ele teve cuspida, ele atirava pedra nele, rasgava sua roupa, chicoteava, né? Tudo para salvar nós do pecado. E quando ele chegou ao Calvário, ele foi crucificado no meio de 2 ladrões. Um deles pediu para Jesus que quando ele chegasse ao reino dos céus, que lembrasse dele, e lembrasse dele naquele momento, que ele também gostaria de ficar no reino dos céus. E o outro já zombou de Jesus, dizendo que se ele fosse o Cristo, ele teria que se salvar, né? E outras palavras mais. Então, Jesus, quando ele foi crucificado na cruz, ele teve sede. E os soldados deram de beber a ele vinagre. Certo imaginar assim, então eu vou dar vinagre para ele, já que ele é Jesus, ele vai virar água, né, o vinagre em água. E até que Jesus, em seu último suspiro, quando ele morreu, nesse momento a terra ficou em uma tremenda escuridão. O galo não cantou, né, o sol não saiu por 3 dias, tá bom? Uma coisa interessante é que assim, quando Jesus faleceu, né, quando ele morreu, o que aconteceu? Os judeus rapidamente já levaram ele para o sepulcro. Por quê? Como era na sexta-feira, eu acho que pode passar. Como era na sexta-feira, no sábado, os judeus não trabalhavam. Então, ele foi levado direto para o sepulcro, por causa disso. Porque no sábado, como regra, eles não trabalhavam. E nessa sexta-feira santa,
uma coisa que eu acho que vocês devem ter percebido, que a gente não come a carne vermelha, ou evita comer alimentos mais pesados, geralmente comida mais leve, que é o peixe, os ovos. E esse é o momento que a gente lembra, no caso, é uma meditação referente ao sacrifício que Jesus fez por nós, né? E isso já vem desde da época dos nossos avós, nossos bisavós, e assim vai. É o momento que a gente tem que ficar em silêncio em respeito ao sacrifício de Jesus. E outra coisa que a gente deve lembrar, que a morte de Jesus não é como um funeral que a gente faz como um outro ser humano. É um momento, ele não a Sexta-feira Santa não é um funeral. Ele é um momento de meditação, um momento de silêncio, de oração, pois sabemos que Jesus morreu na cruz para salvar a todos nós do pecado. E nós sabemos também que ele está vivo. Pode passar. Pode passar no curso. No sábado de Aleluia, ou Sábado Santo, é a ressurreição. É aquele, acontece, como é que se diz? A vigília pascal, onde é que os seus amigos e Jesus, estão velando Jesus, né? Um momento de vigília, de oração, de paciência, esperando para o grande dia da ressurreição de Jesus. Onde passou. E o finalmente tão esperado domingo de Páscoa. Esse domingo o que acontece? Duas mulheres, elas vão até o sepulcro onde Jesus está depositado lá, não sei, outra palavra que eu poderia colocar, e lá essas duas mulheres, uma delas é Marta e Maria. Elas entram lá e veem que está vazio. Então elas acharam que roubaram o corpo de Jesus. E nesse momento aparece um anjo dizendo para elas que Jesus não está mais ali, né? Jesus havia ressuscitado. E elas, quando elas souberam dessa boa nova, essas mulheres saíram para avisar os discípulos que Jesus havia triunfado e que estava vivo. Para ilustrar esse momento que é o domingo de Páscoa, eu vou passar para vocês uma ilustração do ovo de Páscoa. Vocês provavelmente já devem ter pensado, amanhã o papai e a mamãe vão fazer uma caça aos ovos, né? Já planejaram, né? Deve ser uma coisa bem divertida, né? Fazer isso com o papai, com a mamãe, né? Então, assim, ó, eu tenho essa cesta de Páscoa, ela tem os seus doces, um coelho, né? Mais alguns adereços lá dentro, né? Para nós, essa cesta é muito especial para nós, né? Mas também essa própria cesta, ela nos dá, também nos ensina o que realmente significa a Páscoa. Então, assim, o primeiro ovinho aqui, ó, é a cruz. Primeiro ovo, a cruz. Tá? Essa cruz, ela nos lembra que Jesus carregou até o Calvário, para morrer por nossos pecados. Agora, o segundo ovinho são os 6 pregos. Mas só que assim, ó, esses pregos que a prof tem aqui, que é bem pequenininho, tá bom?
não foram esses que foi colocado nas mãos e nos pés de Jesus. Eram uns bem grandes, eram enormes aqueles pregos. E vocês devem imaginar a dor que Jesus deve ter sofrido naquele momento, conforme eles iam ficando os pregos nas suas mãos e nos seus pés. Né? Nós não conseguimos imaginar a dor e o sofrimento daquele momento. Né? Então, com muito amor, ele sofreu por nós todos esse sofrimento, né, para pagar pelos nossos pecados. A pedra, o terceiro ovinho, a pedra. A Bíblia diz que depois que Jesus morreu, o seu corpo foi colocado numa tumba ou no sepulcro. E uma enorme pedra foi colocada na entrada, para que ninguém tirasse o corpo de lá. E só que no domingo de manhã, aquelas duas mulheres, a Marta e a Maria, foram até aquele local e viram que a pedra estava deslocada. E lá dentro a tumba estava vazia. A pedra nos lembra que mesmo com uma enorme pedra, não poderia manter Jesus naquele túmulo. E o outro, esse ovo, que está vazio. Ó, pegou um outro ovo. Ele está vazio. Nas Escrituras, diz que quando aquelas mulheres entraram na tumba, ela estava vazia. Jesus não estava mais lá. No início, elas pensaram que aquela tumba, que o corpo, eles tinham roubado aquele corpo. Mas só que esse ovo vazio, aquela tumba vazia, lembra que o túmulo de Jesus está vazio, mas ele está vivo. Ele ressuscitou exatamente como ele havia dito aos discípulos e às demais pessoas. Então, a moral dessa historinha: Jesus fez tudo isso por amor a nós, por amor a você, por amor à mamãe, ao papai. Ele morreu, mas ressuscitou e vive no céu como Deus, com Deus, o nosso Pai. Não esquece de que a Bíblia nos diz: todo aquele que acredita em Jesus se juntará a ele no céu e com o Pai. Então, assim, o que a prof quer deixar para vocês é que por todos esses motivos que a prof falou, da Quaresma, Domingo de Ramos, a Quinta-feira Santa, a sexta, o sábado e o domingo, deve ser sempre lembrado como um verdadeiro sentido da Páscoa. O grande sacrifício que Jesus fez por nós, libertando todos nós do pecado, dos nossos pecados. E não nos apegamos no coelhinho ou no chocolate. Apesar de eles serem bem gostosos, mexer com a nossa imaginação, ser um atrativo muito bom, porque isso não é o verdadeiro sentido da Páscoa, e sim o grande sacrifício que Jesus fez por nós. Tá bem? Pode. Eu vou fazer uma pequena oração, tá bom? E desejar a vocês uma feliz Páscoa, tá bem? Vamos abaixar nossas cabecinhas e vamos orar. Querido Deus, agradecemos por nós
por nos ter amado tanto, que enviou seu único Filho para morrer por nossos pecados. Somos gratos por sua história não terminar com a sua morte, mas por servirmos a um Salvador ressuscitado. Em nome de Jesus, amém. Então, uma feliz Páscoa, né? E até a próxima. Tchau.